né? E aqueles que ainda tiveram a oportunidade, muito obrigado, minha irmã, como é bom ter diaconisa na igreja, né? E aqueles que ainda tiveram a oportunidade de assistirem os vídeos de Apocalipse capítulo 4, estão tendo agora um momento de recordação maior ainda ao ler esse texto. Eu passei a playlist para os irmãos, não sei quantos tiveram a possibilidade de ver. E aí vem exatamente o versículo 8, dizendo o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e tem descanso, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua causa e Tua vontade vieram todas as coisas a existir e foram criadas. E foram criadas. É uma cena, irmãos, simplesmente muito forte, muito bonita. E eu quero, esta noite, desenvolver com os irmãos um complemento ao estudo de quarta-feira, baseado exatamente neste livro aqui. Ele é muito bom, Quando a Trombeta Soar. Ele é da editora Chamada e tem como coordenadores os pastores Thomas Ice e Timothy Derwey. Eles são pastores que coordenam outros, são exatamente, irmãos, aqui, eu tenho a primeira edição, que é 2015, são exatamente 21 artigos, escrito cada artigo por um especialista em escatologia. E alguém que é pastor, é alguém que está na seara do Senhor, é alguém que se dedica ao Senhor da seara, né? E também é acadêmico, porque cada um deles tem não só o mestrado, como o doutorado, mas pós-doutorado. E os irmãos receberam, a nossa querida diaconisa entregou para cada um, exatamente uma página. Eu fiz questão de tirar cópia de uma página deste livro aqui, exatamente sobre esta visão do nosso querido trono. E é interessante que os elementos aqui desta visão, eles não somente indicam que os 24 anciãos, eles são a igreja, e já explicamos na aula passada, porque os 24 anciãos são a igreja, mas os elementos que estão nesse texto aqui indicam de forma muito precisa que estava chegando um momento ímpar para Israel. Estava chegando um momento de extrema dificuldade, literalmente, para Israel. E aí, como assim, pastor? Mas aqui eu não estou vendo absolutamente nada referente a Israel. Eu não vejo Israel aqui. Pois é, né, irmãos? O comentarista que
comentou este ponto aqui. Deixa eu pegar rapidamente o nome dele. É o Robert Gromansky. Ele também um acadêmico de primeira linha, de grandeza muito grande. E eu fiz questão de trazer este comentário. São só 2 páginas. Está aí na sua mão, tá certo? É um privilégio para quem realmente está hoje na casa do Senhor. Quem não pôde estar, nós compreendemos, mas escute a leitura, escute literalmente todo o argumento deste grande autor, e você terá uma visão muito interessante de Apocalipse 4, como também um texto que, por estar anunciando a grande tribulação, anuncia a quem vai se destinar a grande tribulação. Olha que interessante. Pegue por gentileza, você que está aí, assentadinho, pegue por gentileza, eu tirei cópia exatamente das páginas 342 e 343, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler e vamos raciocinar em cima da leitura, e ler e raciocinar, e você vai ver que como Apocalipse 4 é muito, muito voltado, literalmente não só para descrever a igreja, mas para também dizer que está vindo problema, e problema sério para o povo de Israel. E daí todos os detalhes desse texto. Vamos lá. Começando, acompanhem comigo. Quando João subiu ao céu, viu primeiro o trono de Deus, o Pai. Deu-nos, então, essa descrição simbólica de Deus. E o que está sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônio. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Olha que interessante. A pergunta que ele faz é, por que Deus se revelou assim? Por que Deus se revelou assim? E aí, olha o comentário que ele traz. Há uma pista nas 2 pedras preciosas, o jaspe e o sardônio. São as mesmas palavras usadas lá na Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia para o grego, tá? A tradução grega do Antigo Testamento hebraico, na descrição do peitoral do sumo sacerdote de Israel. Olha que fantástico, irmãos. O peitoral, que é o sumo sacerdote, ele tinha aqui o peitoral e 12 pedras. 12 pedras. E olha que interessante. O peitoral continha 12 pedras, uma para cada uma das tribos de Israel. Elas eram dispostas em 4 fileiras e 3 pedras em cada, obviamente, fileira. O sardônio era a primeira pedra na primeira fila. Assim representava Rúben, o filho mais velho de Jacó. O jaspe era a última pedra da fila, representando assim Benjamim, o último dos 12 filhos. Estas 2 pedras, na descrição simbólica de Deus, podem representar o relacionamento de Deus com o seu povo escolhido, a nação de Israel. Então, por que jaspe? Por que sardônio? Porque, obviamente, você tem aqui Deus dizendo, começa todo um momento privativo para o quê? Israel. E ele usa a pedra do primeiro filho e do último filho, como se dissesse, o momento que agora vem, o momento que agora eu estou determinando, porque eu estou no trono, esse momento é para Israel. Agora, olha que interessante, continuando. Essas 2 pedras na descrição simbólica de Deus podem representar o relacionamento de Deus com seu povo escolhido, a nação de Israel. A aparência de arco celeste
dá ainda mais substância ao conceito de sua relação pactual, a integralidade da sua palavra empenhada. Por quê? Porque quando ocorre, irmãos, o primeiro e último dilúvio, Deus coloca o arco no céu como sinônimo do céu, o quê? Pacto. E porque aparece agora no céu, diante do trono de Deus, um arco envolvendo estas duas pedras. É como se Deus estivesse dizendo, agora eu começo a tratar com o primeiro povo que eu escolhi e fiz pacto com ele, ou seja, Israel. E olhe que interessante a análise deste erudito. Aqui vem. Assim, esses capítulos cruciais, que vão de 4 a 19, indicam um relacionamento especial de Deus com o povo de Israel sobre a terra. É por isso que a igreja não é mencionada em ponto nenhum da grande tribulação. E aí ele continua. Olha que análise muito interessante. A intercalação da era da igreja acabou. Por quê? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí, por que diz intercalação do tempo? Porque o tempo que estava contando para Israel, as 69 semanas, param. E aí a 70ª não começa. E aí há um intercalar, há um tempo que se coloca no meio do tempo. E esse tempo que se coloca no meio do tempo é o tempo da igreja. E aí diz aqui, ó, a intercalação do tempo da igreja acabou. Ó que fantástico. Deus irá agora completar seu programa com Israel no cumprimento da 70ª semana de Daniel. O foco passou da igreja para Israel. Por isso que se fala das duas pedras. Agora, ó que lindo. Quando Jesus abre o livro dos 7 selos, isso está em Apocalipse 5:5. Tinha um livro, que era o livro que falava de todo o destino da humanidade. E quem foi achado digno de abrir? Jesus. Como é que Jesus se apresenta? Olha que interessante. Ele se apresenta como o leão da tribo de Judá e a raiz de quê? De Davi. Essa descrição se baseia em 2 passagens do Antigo Testamento que relacionam o Messias a Israel. O que ele está dizendo então aqui? Ele está dizendo que quando um dos anciãos, que é a igreja lá em cima, diz, olha, está vindo aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está vindo aí, está significando que, literalmente, Israel, o tempo para você começou a contar de novo. Porque à medida que Cristo vai abrindo os selos, o tempo vai sendo contado e, literalmente, todos os cavaleiros do Apocalipse vão aparecendo. Mas quem faz isso é alguém específico. Não é o noivo. Por que não é o noivo? Não é o cabeça da igreja. Por que não é o cabeça da igreja? Porque o que vem com a abertura dos selos é a grande tribulação. E quem está coordenando isso é um judeu, para colocar o povo judeu no seu devido lugar. Daí, leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Olha que interessante. São títulos que se aplicam somente a Cristo e voltados a Israel. E aí, olha que interessante. Vamos continuando. Na primeira passagem, Jacó informa os seus 12 filhos sobre o que lhes acontecerá nos dias vindouros. E a respeito de Judá, ele diz, Judá, teus irmãos te louvarão.
a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se à direita e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de ti, Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gente, isso aqui é Jacó falando para os seus filhos. Para os seus filhos. E olha que interessante, na segunda passagem, Deus faz uma promessa sobre Israel e o reino futuro e o Messias. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento e de conselho e de fortaleza e de conhecimento e de temor. Ou seja, os 7 Espíritos. Que estão lá diante do trono e não estão como pomba que veio em Cristo, que não estão como línguas de fogo que vieram para a igreja, mas vêm como tocha de fogo. Tocha de fogo significa para queimar, para produzir dor. Olha como o Espírito Santo é representado. Ele não é o Espírito da paz, do amor, do conselho, da graça. Ele é tocha de fogo. E tocha de fogo serve para quê, irmãos? Para causar incêndio. Então, a figura é muito forte. E quando você lê o Apocalipse, capítulo 4 e 5, as figuras são eminentemente judaicas. É como se Deus estivesse dizendo, judeus, começou o seu tempo. E olha que interessante, continuando. O livro selado com 7 selos representa o direito de reinar sobre a terra. O conteúdo dos 7 selos transcorrerá perante o período de 7 anos que precedem a volta de Jesus à terra. O direito de Jesus Cristo a esse livro é visto a partir do seu relacionamento com Israel, não com a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Mas não é a descrição oferecida aqui. Aqui o livro de 7 selos estão sendo entregues a quem tem o direito de propriedade. Aqui é como se fosse uma escritura, o quê? Pública. Que está sendo entregue a Cristo e dizendo, a terra é tua. Ao mesmo tempo, é um livro que, à medida que ele vai abrindo, vai descortinando toda a história da humanidade. Porque à medida que vai abrindo, cada um dos selos, depois, no 7º selo, vem as trombetas, depois na 7ª trombeta, vem os cálices da ira. Tudo isso designa que ele, Jesus, é o Senhor da história e controla tudo. Mas livro selado também era aquele livro que se entregava ao proprietário, dono daquela terra. E preste atenção em algo interessante. Desde o Velho Testamento, a terra é destinada a Abraão e seus filhos por Isaque. A Abraão por Isaque. Nós, como filhos de Abraão, não por Isaque, porque nós somos irmãos de Isaque, a nossa herança não é a terra. A nossa herança é os céus.
Daí toda a semana escatológica número 4 que pastor Cristiano passou para nós. Assim, com todo respeito a nossos queridos irmãos judeus, sim, terão terra, terão terra. O mundo virá até eles? Sim, virá, sem nenhum problema. Agora, eu e você, nós somos chamados a não gerar riqueza aqui, mas a gerar riqueza no céu, onde está o nosso galardão. Mas pastor, nós não vamos ser reis e sacerdotes aqui na terra? Vamos. Mas assim como você pega um ônibus para poder ir para Taguatinga e trabalhar e volta, nós teremos corpos glorificados e nossas mansões são celestiais. E a coisa mais simples do mundo vai ser atravessarmos céu e terra, terra e céu, como foi com Cristo. Porque assim como é o corpo dele, é o nosso corpo como nós seremos. Então, há uma coisa muito simples. Se nós vamos trabalhar, por exemplo, aqui no Brasil, como reis e sacerdotes, ótimo. Entendeu? Trabalhou, você tem o direito de retornar à sua casa, que é a mansão celestial. Haverão turnos, haverá absolutamente tudo de trabalho. Ninguém vai ser malandro, não. Agora, compreenda que o livro selado aqui, ó, é visto para quê? É visto literalmente como dando a Deus posse de toda a terra. Como se ele não fosse dono, né? Como se ele não fosse dono. E aí, olha que interessante. Um grupo importante na 70ª semana de Daniel são os 144 mil servos selados de Deus. Aí eles são o quê? Das tribos de Israel, dos filhos de Israel. E aí, é óbvio, veja comigo, esta passagem mostra a presença de Israel como uma presença nacional, ética na terra, e a existência de divisões tribais nessa época. Robert, que advoga um arrebatamento pós-tribulacional, alega que 10 das 12 desapareceram após a conquista do Reino do Norte, na Síria, e que as outras 2 perderam sua identidade quando Roma destruiu Jerusalém. Ele nega a literalidade do nome e do número dos 144. Óbvio, para acreditar que o arrebatamento é após a grande tribulação, você tem que botar a igreja na grande tribulação e tem que dizer que os 144 mil são a igreja. Amigo, desde a visão do trono, Deus está dizendo através de elementos dessa visão que o que vai acontecer é para Israel. Porque a igreja são esses 24 seres que conseguem estar na presença do Altíssimo, ou seja, nós que fomos de glória em glória e de graça em graça, transformados pelo Espírito, até chegar à posição de varões, o quê? Perfeitos. E olha que interessante, além das questões hebraicas aqui da visão do trono, você tem durante a grande tribulação o quê? Incidência direta a Israel. A Israel. E aí, olha o que diz aqui. No entanto, Ana é identificada como um membro da tribo de Aser durante a infância de Jesus. Além disso, Judá, se Judá não é literal em 7.5, ou seja, 5.5, o que está falando aqui? Se a linguagem não é literal. Uma explicação melhor é que Deus está usando Israel, não mais a igreja, para servi-lo na terra durante os 7 anos que precedem a segunda vinda de Cristo à terra. E olha que interessante, a segunda metade do período dos 7 anos começa com a expulsão de Satanás do céu em direção à terra e perseguição contra a mulher. Por que Satanás é literalmente expulso dos céus, como está em Apocalipse 12? Porque ele não tem mais quem acusar.
Adivinha quem é que está no céu como varão perfeito? Porque o diabo hoje tem acesso ao céu em razão de ter a chance de nos o quê? Acusar. Por isso que temos no céu Cristo como advogado. Agora, porque chega um momento em que o diabo, literalmente, é expulso do céu. Porque ele não tem mais utilidade lá. Porque ele não tem mais quem acusar. Porque quem é que já está no céu? A igreja. E aí, o que acontece? Olha que interessante. E aí, quando ele desce, ele vem perseguir a mulher. E quem é essa mulher? Aí tem várias interpretações, né? Ela já foi interpretada como descrição de Maria, mãe de Jesus, como a igreja no Novo Testamento e como Israel. Gente, não dá para ser a igreja, que a igreja está lá em cima. Não dá para ser Maria, que Maria já morreu. Só pode ser quem? Porque esta mulher dá luz a um varão, que é o que nós vamos ver domingo no estudo bíblico, e esse varão regerá todos os povos. Quem é a mulher que dá luz ao varão que regerá todos os povos? E que vai ser perseguida aqui. Não pode ser Maria, que ela já está morta. É obviamente Israel. E ela tem 12 estrelas. Então, olha que interessante. Esta é a descrição que João faz dela. Viu-se grande sinal, o céu a saber, uma mulher vestida do sol, e com a lua debaixo dos seus pés, e coroa, e 12 estrelas. Essa menção ao sol e à lua, e a 12 estrelas, deveria nos remeter ao sonho de José. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol, a lua, as estrelas se inclinavam perante mim. E Jacó entendeu o sonho e retrucou. Repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viveremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti na terra? Na interpretação de Jacó, o sol, Leia ou talvez Raquel, é a lua, ele, né, era o sol, Leia e Raquel a lua, e os 12 filhos são as 12 estrelas. E aí, obviamente, a mulher que estava presente, literalmente aqui no Apocalipse, é Israel. Mas não vou adiantar esse ponto, exatamente porque, por uma razão simples, veremos no domingo. Então, o que eu quero mostrar com os irmãos, numa leitura rápida que aqui está, deste erudito. Veja que desde o capítulo 4, nada mais é dito sobre o quê? Igreja. A única referência que tem são os 24 quê? Anciãos. Veja que a partir de agora, toda referência bíblica é sempre voltada a quem? Israel. Sardônio, esmeralda, jaspe, leão da tribo de Judá, raiz de Jessé. Os livros sendo abertos como eram abertos pelo povo de Israel quando recebiam propriedade. Durante a grande tribulação, você não ouve falar de igreja, mas ouve falar de 144 mil, 12 mil de cada tribo. E é óbvio que ainda as duas testemunhas fazendo milagres e vivendo uma vida semelhante a quem? Aos grandes e maiores profetas do Velho Testamento, como Elias. Porque fecha o céu, acaba a chuva, abre a boca e tem imediatamente fogo e morte. Então, quando você pega, vou agora fechar, quando você pega, literalmente, amados irmãos, a nossa querida Bíblia, e pega de Apocalipse 4 até 19, não tem mais a era da igreja. A igreja não é mais mencionada. A igreja está nessa posição privilegiada dos
24 o quê? Anciãos. E aí faz sentido, gente, porque em Apocalipse, capítulo 4, você tem, literalmente, do trono, uma visão assustadora. Veja comigo este ponto aqui. Olha que interessante. Versículo 5. E do trono saem relâmpagos. Relâmpagos. E do trono saem vozes e trovões. O que significa? É como se Deus estivesse dizendo: chegou o momento da minha ira. Não é relâmpagozinho. Eu creio que há umas 2 sextas-feiras atrás eu estava trabalhando no fórum. Irmãos, deu um relâmpago no Gama, que a juíza que estava fazendo o tribunal do júri online, ela se assustou da casa dela, porque ela está em casa trabalhando, no home office. Ela ouviu o som do relâmpago aqui e ela se assustou lá em Águas Claras. O que está vindo agora, segundo Apocalipse 4, não é brincadeira. E se você parar e pensar, olha o que está vindo. Vamos lá, meu filho, por gentileza. Olha que interessante. A linha do tempo nós já conhecemos. E aí tem ali o Velho Testamento, a época em que Cristo veio, aí tem a igreja, e aí a grande tribulação e depois o milênio. Olha que interessante, quando você para e pensa na grande tribulação, temos esse período clássico de 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Só que antes de começar ali o primeiro 3 anos e meio, Deus nesse trono está avisando o que vem. E aí quando Cristo abre os selos, o próximo filho, são 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Sai em primeiro lugar o cavaleiro branco, que é o anticristo. E aí vem todo um espírito de enganação, sai o cavaleiro vermelho, que é aquele momento de guerra e tribulação. Sai depois o cavaleiro preto, que é exatamente a economia desequilibrada. Sai depois o cavaleiro amarelo, que é a morte e traz o inferno junto com ele. Só que tem uns 144 mil nesse momento trabalhando, e muita gente aceita o Senhor Jesus nesse momento. E olha que interessante, esses aí estão debaixo do trono, esperando o número de salvos da grande tribulação para poder saírem. E aí vem o 6º selo, e aberto o 6º selo, todos os montes são arrebentados, os homens, aí é que chegam à conclusão que é a ira do Cordeiro, e se desesperam e pedem a morte. Só que o pior ainda estava para vir. Porque quando se abre o 7º selo, você tem esses anjos. E olha que interessante. O 7º selo é para chamar 7 anjos para tocar. Continue, filhão. Isso. E aí vem as 7 o quê? Trombetas. E o que são essas trombetas? São momentos extremamente simples de catástrofes astronômicas. E catástrofes assim, fora dos limites. A primeira trombeta toca e cai do céu fogo e saraiva, e simplesmente 1/3 da terra vai para o espaço. A segunda trombeta toca
e simplesmente vem um grande meteoro e literalmente 1/3 das águas se transforma em sangue junto com 1/3 do mar. Vem a terceira trombeta. E aí a coisa, como estava feia, né, vai agora para o espaço, rios, né, 1/3. Olha como fica a vida. A quarta trombeta, não menos terrível, é literalmente problemas com astros estrelares, e eles começam a sair de órbita, ter problemas sérios no tocante às suas funções absolutamente celestiais, e isso traz consequências terríveis para a Terra. E aí vem um anjo gritando, dizendo, olha, ai de vocês pelas próximas 3 trombetas. Isso aqui é um nada, ai de vocês pelo que ainda vai vir. E aí vem a 5ª trombeta, tá bom? Em que simplesmente cai do céu um anjo e ele abre simplesmente fossos onde anjos horríveis estavam presos, algo bem interessante, e que eles saem para enganar e para matar os homens. A 6ª trombeta é algo assim fantástico. 4 anjos que estavam presos são soltos para a destruição, e parece-me que 1/4 dos homens vai para o espaço, e a 7ª trombeta é simplesmente... pode ir, meu filho. Pode ir, isso, ótimo. Então, 7 selos, isso. Aí tocou o 7º selo, abriu o 7º selo, vem 7 trombetas, isso, pode ir. E aí, quando toca as 7 trombetas, a 7ª é para convocar simplesmente 7 anjos para derramar os 7 cálices da ira de Deus. Agora, olha que interessante, nós fizemos uma comparação, estes cálices da ira de Deus com as trombetas. Por gentileza, filho, vamos lá. E o próximo slide. Isso. Olha que interessante, 7 trombetas e depois as 7 taças da ira. Na primeira trombeta, você tem uma chuva de meteoros que queima a 1/3 parte de toda a erva verde. Olha que interessante ali do lado. A primeira seta, filho. Na primeira taça derramada, úlceras malignas são derramadas sobre os adoradores da besta, a sua imagem, ou seja, todo mundo que está aqui embaixo. Todo mundo que está aqui embaixo. A segunda trombeta, um asteroide cai no mar, mata a 1/3 parte dos seres do mar e afunda a 1/3 parte das embarcações. Na segunda praga, o mar se torna em sangue e morre todo ser vivente. Na terceira trombeta, asteroide cai sobre os rios e simplesmente vai embora a 1/3 parte de todos os rios, né? Se tornando em sangue. A praga é pior, porque se derramam nos rios e nas fontes, e simplesmente todas elas se tornam em sangue, tornando muito difícil a água potável nesse momento. A 4ª trombeta é ferida a 1/3 parte do Sol, da Lua, aquele problema nos corpos estrelares. Na 4ª praga, a coisa é pior ainda. Foi derramado sobre o Sol e dar-lhe queimar homens com fogo. É só isso, né? Na 5ª trombeta, você solta anjos do abismo para que ele atormente os homens. A 5ª taça, meu amigo, você simplesmente tem sobre o anticristo, que é a besta, e todos os reinos, né? Você tem um momento de absolutas trevas, trevas, trevas. E trevas com muitas dores, tanto é que os homens chegam a morder-se de tanta dor, né? Na 6ª trombeta, você solta dos 4
ventos, os 4 seres, para provocar o que eles dizem que seria uma terceira guerra mundial. Agora, na sexta praga, seca-se o Eufrates para que todos os povos venham culpando Israel de tudo isso que está acontecendo, e venham para destruir Israel. E aí é que ocorre o Armagedon, aí é que Jesus desce, e quando Jesus desce, ele desce com quem? Pode retirar, meu filho. Ele desce com quem? A Bíblia diz que aqui ele desce com a igreja. Ele desce com a igreja. Então, irmãos, não é à toa que do trono, aqui em Apocalipse, sai trovões, sai vozes, sai relâmpagos, e o Espírito Santo aqui é visto de uma forma como nunca foi visto, como tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, num formato de, literalmente, alguém que vem para uma destruição. Uma destruição. Então, veja que Apocalipse 4, você tem a Trindade envolvida no início, no meio e no final da grande tribulação. Porque em Apocalipse 4, quem é que está sentado no trono? Deus o Pai. Aí em Apocalipse 5, que todo mundo está chorando porque vê um livro e ninguém tem a capacidade de abrir o livro, aí entra para abrir o livro o Cordeiro, que foi morto e que venceu, e que é simplesmente a raiz de Jessé e o leão da tribo de Judá. Então Jesus, envolvido na grande tribulação, o Pai no seu trono, regendo todos os fatos, e do trono do Pai não estava saindo uma imagem bonita, coisa nenhuma, saiu uma imagem de terror, pavor e medo. O Filho abrindo cada um dos selos, e à medida que os selos são abertos, você tem momentos de absoluta desgraça na face da terra. E o Espírito Santo, não aqui, pairando sobre as águas, como foi em Gênesis, e simplesmente abençoando cada ato da criação. O Espírito Santo não aqui, como literalmente, com Jesus Cristo que desce sobre ele como pomba, não como no relato de Atos, que foram vistas entre eles línguas de fogo. Não, o Espírito Santo aqui, meu amigo, simplesmente descrito como 7 tochas de fogo. E essa imagem das tochas de fogo era uma imagem muito clara no meio de Israel, porque era a imagem daqueles povos que vinham à noite. Para quê? Para a luta, para a peleja e para simplesmente incendiar e derrubar a cidade. Então é esta a imagem que está aqui. Não é a imagem de pentecostal. Olha, o fogo do Espírito. Não. A imagem aqui é absolutamente outra. Quem vai cuidar pessoalmente para que a grande tribulação ocorra é Pai, é Filho e Espírito Santo. É Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão envolvidos pessoalmente nisso. Agora, olhe que interessante. Veja que fato terrível. Mas nós louvamos a Deus e engrandecemos ao Senhor, porque neste mesmo lugar, 24 anciãos estavam. E que não poderiam ser nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Não poderiam ser os anjos, por causa da posição dos tronos, coroas e vestes.
Quem são esses 24? Não poderiam ser Israel, porque Israel está simplesmente aqui na terra, 144 mil. Fazem toda a estratégia, todas as convenções de paz com o anticristo. Quem é o único ser que nesse momento não está na terra, mas já habita no céu. E por habitar no céu, nem mesmo o diabo tem mais acesso ao céu, porque não tem mais quem acusar. Irmão, quando você junta todas as pedras do quebra-cabeça, aí você entende, porque literalmente Paulo, em 1 Tessalonicenses, abra comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e versículo de número 9 e 10 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão que nosso ingresso no vosso meio, deixando vós os ídolos, vos convertesse a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira, o quê? Vindoura. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Em diante diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança e da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E aí, é óbvio, irmãos, olhando para toda esta visão, é que o querido escritor de nossa revista, aqui na página 8, ele diz que é impossível, a página 37, argumento 8, que é impossível a igreja estar na grande tribulação, porque para estar diante do trono de Deus, tendo tronos, coroas, e simplesmente na posição de honra, podendo inclusive dizer os fatos a quem não conhecia os fatos, que era um apóstolo, somente quem? Somente quem detenha o máximo de crescimento, desenvolvimento e maturidades espirituais. E estes só podem ser nós após o trabalho do Espírito Santo de Deus. Eu espero que o capítulo 4 tenha ficado um pouco mais claro com estas informações adicionais, esta visão muito interessante. Eu recomendo aos irmãos que puderem, que adquiram esta obra aqui, ó. Adquiram essa obra, ela é muito boa. Aqui não tem nenhum menino comentando, ao contrário, aqui são homens de uma capacidade intelectual muito, muito grande. Amém? Você pode agradecer a Deus porque depois de ver um trono com muitos presságios de que algo horrível estava perto de vir, eu e você que veremos essa cena, você sabia que nós veremos essa cena? Que nós vamos estar arrebatados. A gente vai ver essa cena e vai se lembrar nesse dia
talvez, desse estudo. E nós vamos ver, literalmente, do trono de Deus, saindo muitos trovões. Deus dizendo, chegou a hora de botar para quebrar. Saindo vozes. E nós vamos ver o livro sendo entregue a Cristo e Cristo abrindo. E todos os fatos, um por um, acontecendo. Nós seremos testemunhas, irmãos, de absolutamente tudo isso que está na palavra de Deus. Só que diante de um quadro desse, nós, segundo a palavra de Deus, faremos o seguinte. Nós pegaremos as nossas coroas, nos ajoelharemos diante dele e colocaremos as nossas coroas diante dele em reconhecimento, pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor. E que bom que o Espírito Santo fez o trabalho dele direitinho, nos colocando numa posição tão grande, tão preciosa, como essa que está aqui. Então, meu irmão, um conselho simples. Viva pedindo ao Espírito Santo de Deus para que ele realize na sua vida. Vamos pedir para que ele realize na nossa vida todo o trabalho que ele tem que realizar. Todo, absolutamente todo. Porque para ser e estar no meio desses 24 anciãos, talvez o que somos hoje não é lá grande coisa, não. Tem que estar num patamar elevadíssimo. Tem que estar num patamar elevadíssimo. São homens numa posição elevadíssima. Elevadíssima. Mas, pastor, eu quando olho para uma visão como essa, eu digo, meu Deus, isso é impossível. Ainda bem, meu irmão, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E ainda bem que o Espírito Santo é Deus e pode nos levar a uma posição como essa. Então, por todas essas razões, não há como acreditar que a igreja estará na grande tribulação. Tá? Argumento número 8. E domingo, nós teremos o argumento número 9 e o argumento número 10. E aí já estamos encerrando essa parte de argumentos, e aí nós vamos para o que tem de mais delicioso, né? Você pode abrir comigo, olha que interessante, lá na página 41, você tem o estudo 7, a segunda vinda de Cristo. Aí nós vamos aprender a segunda vinda de Cristo. Aí depois o estudo de número 8, o que acontece com a igreja arrebatada, porque nós seremos arrebatados. O que vai acontecer com a gente? Aí nós vamos estudar o tribunal de Cristo, onde ele nos dará todas as nossas coroas e galardão. Vamos estudar o galardão que está preparado. E aí na lição de número 9, o que acontecerá com a igreja arrebatada, parte 2, aí é fantástico. Nós vamos entender sobre o nosso corpo glorificado e vamos entender sobre as bodas do Cordeiro. E aí é só se alegrar, tendo a visão correta de tudo aquilo que vai acontecer conosco e a bênção que nos aguarda, e viver por Ele, para Ele e em razão dEle. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? A gente só não queria ir para o inferno. Depois do pecado, já seria muito não ir para o inferno. Mas Ele, além de nos resgatar da morte, Ele ainda nos dará um novo corpo. Ele ainda nos dará uma nova posição. Nós seremos reis e sacerdotes. E Ele ainda nos dará coroas, nos dará autoridade. E nós, simplesmente como Ele é, seremos. E seremos unidos a Ele eternamente. Então é por isso que Paulo diz que há presente,
tribulação não é para se comparar com tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigado pela visão do trono. Ela é profunda, maravilhosa, grande. E, Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque cremos na tua palavra. A cada dia que passa, mais seguros estamos da tua volta. A cada dia que passa, Senhor, o desejo pela santificação cresce no nosso coração. Mas, Senhor, eu te peço, por aqueles irmãos que ainda estão distantes, e simplesmente nada que falamos e expomos, ó Deus, os atinge. É porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra diz que nesses dias, quem é santo vai se santificar mais ainda, mas quem é sujo vai se sujar mais ainda. Senhor, livra-nos, Senhor, disso. Limpa-nos cada vez mais pela tua palavra, toma-nos pelo teu Espírito, dá-nos a certeza gloriosa da tua vinda, que as coisas deste mundo não dominem o meu coração e o coração do meu irmão, para que possamos viver eternamente em tua presença. Nós cremos em ti, nós te adoramos, e bendito seja o teu nome para todos sempre, ó Cristo. Amém, amém e amém.